Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Mas, Guilherme, o que você tá fazendo com a camisa da Argentina? Tá torcendo pra Argentina nessa final de Copa do Mundo? Não, não é isso, não. É porque, vocês concordam comigo, que ontem algumas partidas do Campeonato Brasileiro lembraram algumas da Copa do Mundo. Você deve estar... Você tá de brincadeira falando uma atrocidade, uma aberração dessa, comparar o nível técnico de uma Copa do Mundo com o do Campeonato Brasileiro? Não. Eu não seria tão maluco para fazer uma comparação dessas. Mas foi o próprio Marçal, jogador do Botafogo, que disse, é igual os chocolates de hoje, né? Sabor chocolate, né? Que a vitória do Botafogo foi meio que sabor Copa do Mundo e tipo a Argentina. Tipo a Argentina. O que ele quis dizer com isso? Que o Botafogo em nenhum momento desistiu da partida. Que o Botafogo em nenhum momento, por mais que sofresse, e poderia ter sofrido o segundo gol do Santos, o jogo completamente aberto, o Botafogo, no apagar das luzes, foi lá e fez o seu gol da vitória, com o passe do Marçal, bom e velho Marçal, né? E o Vasco da Gama tá tipo Portugal mesmo, né? Tomando gol, de bobeira, com falhas, enfim. Portugal uma grande decepção na Copa do Mundo e o senhor Pedro Emanuel, não vou dizer que foi uma grande decepção, coitado, porque o trabalho do português começou tem 3 dias, fez 3 sessões de treinamento, teve que repetir o time que vinha jogando com o treinador Renato Gaúcho, não conseguiu sequer fazer qualquer modificação. A única modificação que o Pedro Emanuel conseguiu fazer foi tirar o Andrés Gomes, que é o melhor jogador do Vasco, porque ele não participou de todas as sessões de treinos, mas entrou no segundo tempo, fez aquele fuzuezinho que ele sempre faz. Todavia, vamos lá, Vasco com velhos erros, antigas falhas. O que muda no Vasco? O nome de quem erra. É impressionante. E a situação do Vasco ela é tão complicada que o Vasco não precisa que o adversário nem jogue bem. Porque o Vitória não fez um bom jogo. Vamos falar a verdade aqui. O time do Jair Ventura fez um jogo tão ruim quanto o Vasco. Eu até acho que o Vasco foi melhor do que o Vitória durante boa parte do jogo. No momento em que toma o gol, o Vasco é melhor do que o Vitória. O Vasco começa a chegar no gol do Lucas Arcanjo. O Vasco começa a ameaçar o Vitória no segundo tempo e vem um erro do Barros. O erro não é do Robert Renan. O erro é do Barros. A desatenção, a completa desconexão do que estava acontecendo ali no jogo. E o Renato Kaiser, que é matador, que não perde a oportunidade, foi lá e fez o dele. Aliás, carrasco, né, do Vasco, o Renato Kaiser, né? O Vitória, eu falei para vocês no pré-jogo aqui no Dois Toques, ele é um time que dos 22 pontos que ele tinha, 19 foram conquistados no Barradão. E agora dos 25, 22 foram conquistados no Barradão. Então o Vitória ele só perdeu uma partida nesse Campeonato Brasileiro, nesse turno inteiro dentro de casa. E é um time que tem um aproveitamento fantástico dentro de casa. É uma força para o Vitória o Barradão. E, repito, o Vitória vem fazendo o campeonato que se espera dele. Está ali na 10ª colocação, com 18 jogos, né? Os mesmos jogos de boa parte dos times da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco é que preocupa. Porque o Vasco termina o turno na zona de rebaixamento. Então ele vira a metade do campeonato dentro da zona de descenso para a Série B. E o Vasco perde partidas em que ele é melhor. Não é um primor técnico, mas ele perde partidas para um rival que não precisou estar numa noite inspirada para poder vencer. Isso deixa recados péssimos. Não dá para fazer uma avaliação do trabalho do Pedro Emanuel, até porque o trabalho dele sequer pôde ser visto, não vi nada de diferente, absolutamente nada. Pelo contrário, vi muito do trabalho de Fernando Diniz, Renato Gaúcho, e o que há de negativo nesses trabalhos, né, que está entranhado ali. Então o Vasco é o time que mais tomou gols no Campeonato Brasileiro por erros defensivos. Olha só, por falhas dos seus defensores.
é o time que mais deu gols aos adversários. Essa é a grande verdade, né? E eu falei para vocês que seria uma heresia comparar o Campeonato Brasileiro com a Copa do Mundo, né, tecnicamente falando. Vocês repararam? É claro que daqui a pouco a Copa vai passar, a Espanha vai ser campeã, ou a Argentina vai ser campeã, e a gente vai se acostumar com Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, a gente vai se acostumar. E aí passa a ficar bom, porque a gente já se acostumou, né? Passa a ficar bom. Mas assim, o choque é muito grande, né? Vocês repararam que dos 4 gols que tivemos ontem no Campeonato Brasileiro, Vitória e Vasco, entre esses jogos, né? Vitória e Vasco, Botafogo e Santos, nenhum foi de jogada ensaiada, jogada trabalhada. Alguns gols, claro, vou falar aqui da vitória do Botafogo, por mérito da marcação sob pressão. Mas os 4 gols resultaram de erros diretos dos adversários. O gol do Vasco, o Barros dá o gol para o Kaiser, mas também se não fosse o jogador do Vitória para tomar a bola, o Kaiser não receberia o passe para fazer o gol. Então tem o mérito do Vitória de apertar a marcação e tem o erro direto do Barros para dar o gol para o Vitória. E nos 3 gols ontem, de Botafogo 2, Santos 1, o Lucas Emanuel faz um belíssimo gol, mas no erro do zagueiro do Santos, que cochilou. O Barreal faz o gol no erro do goleiro, que ficou no chão, né, na trombada lá com o Justino, do Léo Link. O gol estava vazio, era só chutar, não tinha ninguém, né? E o último gol, uma atrapalhada do Brazão com o Luan Pérez, zagueiro do Santos. E o Kadir vai lá e faz o gol. Então é claro que tecnicamente jamais teríamos partidas nem 30% semelhante ao que a gente tem visto aí, principalmente nos últimos jogos, né, de Copa do Mundo, né? Mas emoção não faltou. E a criatividade também não, porque o Marçal mandou logo, né? Foi tipo a Argentina essa vitória do Botafogo, e foi mesmo. Quem estava com saudade de ver seu time do coração e sofrer na arquibancada, no sofá de casa, no celular dentro do transporte, sofreu. Se sofreu. Porque além de ter sofrido com alguns lances sofríveis, né? Sofreu porque os jogos foram emocionantes, sim, principalmente esse Botafogo e Santos, que é jogo grandão, é jogo do tamanho de Copa do Mundo, os escudos, as camisas, a história. O Alex Telles ontem deu uma declaração pós-jogo que, caramba, cara, mandou muito bem, dando pancada nessa imprensa aí que só pega lado negativo de clubes como Botafogo, como Santos, e falou, deu uma aula da importância de Botafogo, de Santos para o futebol mundial. É claro que o jogo é um capítulo à parte nessa história, né? Mas o que fica para o botafoguense é a capacidade de entrega desse time. Por isso que o Marçal falou, lembrou a vitória da Argentina. Não é tecnicamente, é no coração, é na alma, é no correr riscos, é no goleiro fazendo defesas milagrosas. Ontem o Léo Link teve uma tarde de Dibu Martins fazendo defesas milagrosas. Rebateu muito pra frente. A gente está falando de um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro de Campeonato Brasileiro. Mas nos próprios erros criados pelo Léo Link, ele conseguia consertar ontem. Ontem ele conseguiu. Ele rebatia pra frente, via um rebote, ele pegava de novo, aí no rebote a bola vinha na trave. Ontem ele fez uma defesaça no chute do Miguelito, né, do Santos. Ontem não dá para o torcedor do Botafogo dizer que o Léo Link teve uma tarde de Neto, uma noite de Neto. Não dá. Ontem ele mostrou que realmente o Neto jamais poderia ter sido titular desse time do Botafogo. E olha que eu não sou muito fã do Léo Link, hein? Mas ontem foi uma vitória de emoção, uma vitória de coração. No último minuto do jogo, o Santos tenta uma jogada lá, o Botafogo rouba a bola, o Marçal pega e ele já enxerga o Kadir passando. Vai lá, garoto. É bom e velho que bota o jovem para correr. Achou que eu ia falar ruim jovem, né? E bota o jovem para correr. O garoto Kadir foi malandro, aquela malandragem panamenha misturada com carioca, chapéu Panamá, aquela coisa toda, né? Rio e Panamá ali, uma coisa só, tipo Meyer e Leblon. E o moleque foi lá e
fez o gol, mas a torcida do Botafogo ficou meio doida, né? Quando ele pegou a bola, deu aquela adiantadinha, estilo Júnior Santos, né? Ali e tal, e depois ele deu, pronto, o sprint foi lá e fez o gol. E aí o povo, o Júnior Santos é o jacaré, e Edu Ferreira, um grande amigo nosso, falou que é a lagartixa alvinegra, é o Kadir. Deu aquele peteleco pra frente, rapaz, achei que o zagueiro do Santos ia pegar a bola, ele conseguiu, no corpo e na velocidade, fazer o gol, a vitória do Botafogo no apagar das luzes. O sentimento que fica pro botafoguense: esse time do Botafogo vai receber os reforços que estão chegando na janela, né? Já são 5, e a tendência é que haja mais reforços. Jogadores que estavam suspensos, machucados. O Botafogo ontem não teve o Arthur Cabral, que é o jogador que vem fazendo muitos gols nos últimos jogos. Ontem não teve o Montoro, suspenso. O Botafogo não vai ter o Ferrarese no próximo jogo, mas é um time que se supera. Não dá para reclamar do Botafogo de falta de raça, de falta de coração. Nesse sentido, o torcedor do Botafogo pode ficar aliviado, porque o time vai brigar até o final. E as equipes do Campeonato Brasileiro, porque fica aquela questão, né? Ah, mas quando pegar um time mais qualificado, a pergunta que fica: qual time? Só tem Palmeiras, Flamengo, Fluminense. O Atlético Paranaense tá mais qualificado. Que time do Campeonato Brasileiro seria tão mais qualificado do que isso aí que a gente vê? É difícil, é difícil. O Campeonato Brasileiro é muito nivelado, e nivelado por baixo. Então, com raça, entrega e alguns ajustes, o Botafogo precisa fazer ajustes defensivos. Esse time que o Franklin Carvalho escalou foi na necessidade, mas ele percebeu que não tinha um meio de criação. A defesa ficou muito exposta. O Botafogo, ele tem coisas a acertar, mas também tem coisas a comemorar, principalmente a vitória. E o torcedor do Santos, ele fica mais preocupado do que o do Botafogo, é claro. Primeiro que ele perdeu o jogo. E perde o jogo em cochilo dos seus zagueiros. O Brazão também salvou, fez defesas fantásticas em 2 lances do Medina, em um do Vidalba. Foi um dos personagens do jogo. Léo Link e Brazão foram personagens. E o Brazão acabou se transformando num personagem mesmo, né? Decisivo por conta do último lance. Ele vai gerar o gol do Botafogo. O torcedor do Santos é claro que está preocupado. É claro que está preocupado. Porque nem Neymar tem dado jeito. Quando joga, parece que o time piora. E sem o Neymar, o Santos tem sim uma boa retenção de bola com o Roleze, com o Miguelito, com o Barreal, que é bom jogador. Mas lá na frente esbarra na limitação do Tassiano, que é fraquíssimo, do Rony, que é muito ruim, e o Gabigol, que vinha num bom momento, com 7 gols no campeonato, estava suspenso. Então, certamente o Gabigol não perderia alguns gols ali que o Tassiano perdeu, tá? Principalmente um debaixo da trave. E aí o santista fica com a sensação de que se não tem 1 ou 2 jogadores, a coisa desanda. E o Santos, mais uma vez, perde e fica bem pertinho da zona de rebaixamento. E é isso, meus amigos! Agora a Copa do Mundo volta amanhã com disputa de 3º e 4º lugar, mas hoje tem Campeonato Brasileiro. Será que vai ter mais comparação com a Copa do Mundo? Enfim, um beijo grande pra você e até a próxima do Dois Toques, a Casa do Futebol.